poder de Deus. Então todas as pessoas que não conhecem as Escrituras, elas erram. Entendeu? Elas erram. Por quê? Porque as Escrituras, ela é lâmpada, como Jesus disse, e ela é luz. E quando a gente conhece, no nosso caminho ele é claro. A luz ilumina, a luz brilha e a gente anda. E ninguém mais terá oportunidade de nos fazer errar. Não é isso? Mas quando a gente passa a nossa vida muito tempo errando, e muitas das vezes foram atitudes dos nossos parentes que nos fizeram errar. E a gente precisa consertar isso como servo de Deus. Um dia que você aceitou a Cristo, você entrou no reino de Deus, você entrou para ser luz agora. Agora você é luz agora. Para quê? Para chegar lá naquelas pessoas da sua família, dos seus parentes e clarear eles agora. Eles, nossos pais, nossos irmãos, né? Muitas coisas fizeram. Tudo na treva, tudo no escuro, tudo no engano. E o resultado é que a gente hoje padece muitas coisas, né? Muitas coisas a gente sofre pelo passado angustiante, pelo passado que foi altamente destrutivo em nossas vidas. E diferente do diabo, Deus trabalha passo a passo. O diabo destrói de uma vez. Pá! O que foi que ele fez com os bens e os bichos de Jó? Só uma vez. Ele dá logo um golpe mortal, não é isso? E já Deus, ele é diferente. Ele vai à medida que. Então, toda vez que Deus quer fazer algo com Romélia, é à medida que Romélia permite. Se Romélia não permitir, ele não fará. Isso não significa dizer que ele tirará o sofrimento. Não tirará. Mas ele não é como Satanás. Chega de uma vez e... Até porque, irmão, a gente não ia suportar uma cura de uma vez só. O homem não tem essa capacidade. Eu estou ensinando sobre os mistérios do mundo espiritual, e uma das coisas que eu vou ensinar sábado é que Deus é o único, olha, preste bem atenção, Deus é o único ser no mundo que pode conhecer a árvore do bem e do mal. Somente Deus pode conhecer o mal sem praticá-lo. Só Ele. Só Deus pode conhecer a maldade sem praticar. Por isso que Ele disse que o homem nos tornou um de nós. Agora a gente vai tirar o quê? A árvore da vida. Por quê? Porque eles não terão condição de conhecer a maldade sem pecar. Porque só os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só eles têm essa prerrogativa de conhecer a árvore do bem e do mal sem errar. Por isso que a gente erra. Porque a gente não tem condições de conhecer a maldade sem praticá-la. É isso que a gente vai estar estudando sábado, sobre essas manobras espirituais que a gente precisa saber. Então nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, né? Que talvez muitas pessoas elas sofrem no casamento, elas sofrem a vida delas todas. Por quê? Porque o problema dela não está no casamento, mas o problema na vida dela está nela. Ela é o problema. Mas por que ela é o problema? Porque ela veio de um passado doentio, de um passado aprisionado, de um passado que fez com que ela errasse muito. E muitas das vezes por orientações dos pais. Quando o pai levou para a idolatria, quando o pai levou para a feitiçaria, quando o pai fez algum pacto na maçonaria. São muitas coisas que são feitas pelos pais, que hoje a pessoa está num casamento
quê? Porque quando ela está debaixo da paternidade, é porque você precisa entender os códigos espirituais. Tudo se move por códigos espirituais. Só funciona o que está aqui. O pai, você acha que quando o pai leva a filha para entregar para o marido, aquilo ali é uma solenidade? Nós aprendemos ontem que nada é por acaso, nada. Tudo tem um ritual e tudo tem um propósito, e tudo é profético. Então, quando o pai, ele vai, ela sofre debaixo dessa paternidade, é um pai rude, é um pai ignorante, é um pai abusivo, é um pai isso, um pai aquilo. Ela está debaixo da paternidade dela. Como ela tem que obedecer ordens, como ela tem que respeitar o pai, ela armazena o abuso, ela armazena a crítica, ela não bate com o pai. Ela não diz assim: pai, não adianta, o senhor é grosso, o senhor é isso, eu não te amo, eu não te quero. O filho faz isso? Não. O máximo que ele faz é sair de casa. Como o filho próprio, não é isso? Pega as malas, eu vou embora daqui. Ele não aceita mais o abuso espiritual. E aí ele sai. Só que ele sai com a bagagem. Daí o motivo de Deus dizer que o casamento tem que ser feito em Deus. Porque você só pode receber uma bagagem no casamento se Deus te der essa bagagem. Tem muita gente que está escolhendo, fazendo, acontecendo e está com a mala e não aguenta mais nem puxar. Imagina carregar. Mas é porque ela escolheu. Então, quando o pai vem na igreja, aquela solenidade, vem, o que é que ele faz profeticamente? O que é que ele faz nessa solenidade? Entrega a mulher para o marido, não é isso? Ou é só a novela? É isso? Só que esse ato profético não é por acaso. É um ato profético. O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo com esse ato profético? Do homem chegar e vir, é o pai. E é o pai. Por que o pai? Porque o pai é a cabeça. O pai tinha paternidade. O pai tinha a autoridade. O pai mandava e desmandava. Muitas das vezes fez muita coisa errada. Tipo meu pai foi terrível. Se eu tivesse seguido o conselho do meu pai, na hora dessa, se eu não estivesse no inferno, estava aí nas beiradas de calçada, bebendo cachaça e tudo mais. Porque isso não é errado. Mas assim ele faz profeticamente. Esse ato no mundo espiritual significa dizer: até aqui eu construí o emocional dela. Agora é você que vai cuidar desse emocional. E entrega. E é muita festa, e é luz, e é brilho, e é balão, e é rosas, e é tanta coisa linda externamente. Mas internamente precisa se saber. Por isso que as pessoas precisam estar em Deus, precisam conhecer o propósito de Deus, precisam conhecer os planos de Deus para tomar uma decisão futura. Porque se todo mundo fizesse isso, não teria um índice de divórcio como tem aí quando dá uma baderna. Já virou, foi moda. Divórcio, vamos divorciar. É moda. É tipo assim, tu comprou uma camisa nova da fila? Eu vou lá comprar. É moda. Só que você tem que botar dentro do seu espírito que divórcio Deus não autorizou. Deus tolerou. É diferente. Deus não autoriza divórcio. Não. Deus tolera. O divórcio é um adultério tolerado por Deus até um ponto que Ele vai ajudar. Até. Vai chegar um ponto que Deus diz: não autoriza. E se a pessoa se divorcia, vai quebrar a cara certinho. O ato profético, se ele soubesse quem era o pai, qual a genealogia do pai, por que você
ser da mesma família, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Você já leu na Bíblia, mas está na Bíblia lá. Quando foi para buscar Rebeca, Abraão disse: olha, tu vai lá, mandou buscar a mulher lá no outro lado. Tu vai fazer assim, tem que ser da família, tem que ser da minha família, não pode assim, tu não pode errar. Colocou a responsabilidade em cima das costas do servo de Abraão e ele foi se acabando. Senhor, que eu não erre. Sabe por quê? Porque um erro seria fatal. Tipo, Deus mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta. Tudo no mundo que acontece é profético. Como é que agora Deus manda, vai lá, pega uma prostituta, traz ela para cá e tu vai ter filho com ela? Ele foi e fez o que Deus mandou. Por quê? Porque Deus queria mostrar como é que funciona o adultério espiritual com Ele. Então tudo aquilo que a gente faz fora da palavra, nós somos adúlteros espirituais. E que Deus vai ser implacável na cobrança. O emocional do ser, tanto dele como dela, foi construído aonde? Aonde o seu emocional foi construído até você se casar? Na sua casa. Quem construiu ele? O seu pai? Foi não, filho? Foi. Faça assim, não faça assim. Tu é chato, tu é burro, tu é quadrado, tu não presta, tu é assim, tu não dá para ser homem, tu não dá para isso, tu não vai crescer, não é assim não? Não é assim. Isso é uma aplicação. E o emocional do ser humano, ele é a representatividade da alma dele nos relacionamentos. O que eu vou falar hoje é de um tema que eu fui, né? Graças a Deus hoje eu sou liberta, mas eu passei uns 10 anos, eu acho, 8, para me libertar dessa doença que foi colocada dentro da minha alma pelo meu pai. Lindo. Não estou aqui fazendo apologia a filhos se rebelar contra pai. Não é isso. Eu preciso que você seja maduro e grande. Paulo disse que a gente tinha que ser grande, né, para comer feijão. E disse que os pequenos bebem só leite, né? Eu espero que você seja bem grande, já esteja comendo aí uma ossadazinha, né? Uma ossadazinha top. Para você entender. Ele foi o responsável de eu entrar no meu casamento doente. Gálatas 5:19 ao 21. 5:19 ao 21. Hoje é o dia da Bíblia, irmão. Nós estamos celebrando a Deus pela sua palavra, né? Hoje se comemora o dia da Bíblia. E porque Deus fez a Bíblia, nós estamos aqui. 5:19 a 21 diz o quê? Então aqui nós observamos que na minha tradução diz: as coisas que a natureza humana produz. Então, essas obras, elas são produzidas por quê? Pela natureza humana, pela alma. A alma é carne, é psique, é homem, é sede das emoções. Elas são produzidas por ela. Aí ele diz mais embaixo que as obras do Espírito é o fruto do Espírito. Não vai ler, mais embaixo diz: contra estas não há lei. Contra as que são produzidas pelo Espírito não tem lei.
Elas podem ser feitas, mas é muita. Você pode ser muito amoroso, você pode ser muito bondoso, pode mandar bondade, irmão, sem lei. Mas quando chega na obra da carne, ele vai dar um freio. Contra essas coisas não há lei. Uma das obras da carne, que é de um emocional dramaticamente adulterado, é o ciúme. As pessoas não entendem porque a outra, no casamento, a gente vê na televisão, os jornais, os feminicídios acontecem por conta de quê? Ciúme. A mulher não quer mais, ou o homem não quer mais. Não estou aqui falando mulher e homem. Um não quer. Aí o outro vai lá, fica corejando, vai lá e faz o quê? Mata. Matei por amor. Mas que amor é esse? Matei porque eu amo. E se ela não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Se ele não ficar comigo, não fica com ninguém. Isso é um slogan de uma sociedade doente emocionalmente, que muitas das vezes os responsáveis foram a paternidade. Ciúme, a definição diz, é um zelo amoroso que pode ser exagerado ou excessivo. Não podemos confundir um zelo, um cuidado, por um exagero que sufoca e tem uma base de desconfiança. O ciúme, ele é a primeira manifestação de uma doença emocional, vamos dizer assim, vou dizer uma palavra que vocês entendem. Eu ia dizer na Paraíba, mas tem muitas pessoas que não entendem aqui, por exemplo. O ciúme é uma doença emocionalmente aprofundada na vida dessa pessoa enquanto ela estava debaixo da sua paternidade. Porque o ciúme, ele não é propriamente o problema. Ele é a resposta do problema que a pessoa enfrentou no seu lado. Então, a pessoa vai, faz o ato profético, o casamento, entra bonitinho, todo mundo de terno, lindo, véu, grinalda, brilho, brinco, top. Naquela hora, ambos, não é só a mulher não, ambos receberam o emocional de cada um. Agora, ali, Deus disse, deixa, não foi? Foi que Deus disse, deixará pai. Beleza. Quando chega naquela hora do rito, do ato profético, encerrou o pai. Mas a semente quem plantou? O pai. Por isso que você hoje vai servir essa palavra para duas coisas. Para você que vai ser pai, preste bem atenção no que você vai plantar ali, na cabeça do menino. E para você que quer se casar, procure o certo. Para você que é casado, procure mudar. Quando o homem deixa o pai e mãe e se une à mulher, ele deixou o relacionamento com eles espiritualmente e passou agora longe. Por isso que as pessoas não podem ter junto desigual. É entrar no junto desigual e se rebentar. Por quê? Porque agora ele se juntou. E agora eles vão compartilhar das emoções que foram construídas em uma casa que talvez uma casa disfuncional, uma casa de cachaceiro como era a minha, uma casa de feiticeiro, uma casa de déspota, uma casa de arrogante, uma casa onde a mãe tem 7 filhos, cada um é um pai. Isso é um problema muito grande. 7 personalidades
nível sério, derrotado e demoniado. Porque me perdoe se você, eu não estou falando com você diretamente, você que está me assistindo, não estou falando com você, mas eu estou falando o que a Bíblia fala. E às vezes vai direto no ponto X. Porque nós trabalhamos com libertação e cura interior e precisamos e necessitamos e temos urgência de detectar o que está acontecendo comigo, e você também tem que ter essa urgência para saber a causa do teu sofrimento. Porque, irmãos, o divórcio não é a solução do casamento. A solução para o casamento é a cura. Não adianta você se divorciar. Você vai quebrar sua cara. Eu já falei com pessoas que casou 10 vezes. E eu disse para ela: e se tu não criar vergonha na tua cara, tu tem mais 10 para frente. Por que você está me amaldiçoando? Não, estou dizendo uma verdade que você também não quer ouvir. Porque é muito cômodo continuar com a mente, o emocional doente para adoecer o próximo. É ou não é? Porque é muito difícil eu dizer para mim que eu sou o problema e que é em mim que está a coisa que tem que ser tirada. É muito difícil isso, irmão. Eu estou falando para você porque eu era essa pessoa doente dentro do casamento. Porque eu vim de uma família disfuncional, altíssimo grau. Se existir um grau de perturbação, em disfunção no emocional, eu, em pessoa, vim de lá. Não tenho vergonha de dizer nem medo, mas essa é a verdade. Eu tinha, na minha personalidade construída, uma autodependência fora do comum. Por quê? Porque eu era doente. A minha mãe ficava dizendo assim para mim: homem não presta. Tu vai te casar? Tu presta bem atenção. Homem é tudo igual. Tem crente que se converteu e está casada e ela está dizendo isso para o marido: você ainda está doente. Então eu cresci no lar com a emoção danificada. Olhava para o meu pai, cachaceiro, alcoólatra, déspota, abusivo, ignorante, violento. Olhava para minha mãe e ela dizia: homem é tudo assim. Eu era jovem, adolescente, linda. Quando eu chegar, para você ter ideia, a minha alma ela foi tão fragmentada com essas palavras. Sabia que isso era espiritual. Eu fui construindo e fui recebendo essas palavras. Porque o que acontece num lar disfuncional e doente é que a gente não tem escolha. Tu vai ser doente. Eu não tive escolha, como a minha sim não tem. Tudo doente. Por quê? Porque há uma construção da paternidade de doença. Por que há? Porque eles foram construídos também na doença. Então eu fui uma pessoa altamente doente. E como fui ensinada nessa parte, pela parte não foi produtivo. Porque eu não tive problema de prostituição, não tive problema de área sexual, não tive. Casei com meu marido, 33 anos está ele aí até hoje, com meu único homem. Não tem problema. Cadeira nessa área eu não tive. Mas eu tive muitos problemas dentro do casamento. Pelo menos uns 10 anos. Para resolver o problema.
nós nos casamos. Tudo muito bonito. Porque a linguagem do amor, ela tem uma conotação pré e ela tem uma conotação pós. É por isso que a sociedade hoje, elas não querem casar. Elas querem ficar. Porque quando fica, é uma linguagem. Oh, você está tão lindo, você é gata, você é tão fofo. Ou você está muito cheiroso. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. Olha, você cortou o cabelo. Ficou top esse corte. Olha, você comprou esse tênis, meu amor. Está muito lindo. Menino, você pintou o seu cabelo. Ficou lindo demais. Você ficou mais bonita. Você ficou mais... E começa a ter essa linguagem. É ou não é? Meu amor, a flor que eu trouxe pra você, linda, ó. Pra mim? Você gostou? Amei, tá linda. Pré-casamento. Porque ainda não se manifestou o que vai se manifestar ao longo da estrada. Porque a estrada, ela não é somente pista top e buraco. Quando chega nas crateras, aí é a linguagem pós. Tu não está vendo isso aqui não? Tu é burro, é? Não, pelo amor de Deus, eu estou cansado dessa tua burrice. Mas não dizia isso antes que o cabelo era burro. Descobriu agora. Ela pinta cabelo, faz tudo, nem viu. Falei com a irmã ontem, ela fez um tratamento dentário de quase 10 mil reais. Lindo o seu dente. Você gostou? Você achou, pastora Luísa? Achei. Aí ela, pois é. O que foi? Não vou dizer nada. Não precisou. Precisou não dizer? Não. A linguagem do amor pós, ela é muito mais importante do que a pré. Porque é a hora que você vai ter que desenvolver a sua alma na construção de uma alma que você escolheu. Porque, portanto, as duas eram uma só. Antes não era. O pré ainda não era. O pós é. Então, o ciúme, ele é uma cadeia que se manifesta hoje em 80, dizer 90% dos casamentos é o ciúme. Mas o ciúme, ele não é o problema. Ele é o que está refletindo o problema. O problema é lá na alma o que aconteceu com essa pessoa. Uma das coisas que faz com que o casamento fique debilitado e cause o problema se instale de ciúme é a pessoa fazer o sexo antes do casamento. Mas ela faz. Sem problema. Quando ela faz o sexo antes do casamento, a confiança foi quebrada. Por quê? Porque é um princípio que o sexo só pode ser feito depois. Então a confiança é quebrada. E ela entra no casamento, quebrando o princípio bíblico, trazendo a consequência direta. Se o princípio da confiança foi quebrado, o que ela vai trazer? Desconfiança. Exatamente. A falta de firmeza nas reações das pessoas casadas. Por quê? Porque elas se acham muito espertas, às vezes é crente. Porque o que eu vou falar aqui hoje, com uma pessoa que não conhece Deus como eu, é fácil entender elas. Não conhece. Mas o dramático, irmãos, é que está acontecendo na igreja isso aqui. Crente que sabe que
não pode fazer sexo sem casar, e antes do casamento faz. Porque ele está achando que ele é muito top. Não vai vir nada para ele. Todo pecado tem suas consequências. E todo pecado traz uma maldição. É mesmo, pastor? É, está escrito, claro que está. Daniel 9:11. Todo pecado causa uma maldição. Então, quando a gente aprende isso, a primeira coisa que eu tenho que aprender na minha vida é não pecar. Porque toda vez que eu cometo erro, eu estou dizendo, aleluia, eu estou trazendo para mim uma maldição. E não tem jeito. Ela vai sempre acontecer. Porque a Bíblia diz em Provérbios o quê? Assim como a agonia voa e não tem como se sentar, assim é uma maldição sem causa. Daniel 9:11 diz o quê? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Aí, todo pecado traz uma maldição sobre nós. Não foi eu que disse, quem disse foi a palavra. Todo pecado que eu cometi já tem uma maldição na minha costa que eu vou ter que resolver. Todo pecado que você fez tem uma maldição aí na sua costa que você vai ter que resolver. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Isso Deus bota para a gente abrir o olho e não se encantar. Quando eu vou dar aula de marketing pessoal, tem uma parte lá, numa cadeira lá, que a gente fala encantando o cliente. O cliente tem que ser encantado, né? E fala, tal. Tem uns que são tão top que o cara compra, já comprei um sapato sem querer. Ela me encantou. Só que no mundo espiritual não tem. A gente não imagina que as doenças do nosso emocional, e é bom, quando essas doenças são colocadas dentro de nós, que a gente se casa e começa a aparecer como em mim, que foi o ciúme, ela desencadeia transtornos emocionais somatórios. Por isso que a palavra dessas enfermidades é doenças psicossomáticas. Esse nome, psicossomática, significa dizer somas de doenças emocionais. A tradução, soma de doença emocional. Então, se tem uma soma, é porque ela não se desencadeia sozinha. Você concorda? É uma soma, é um somatório. Quando a gente foi abusado no emocional dentro da nossa casa, a gente chega num casamento abusado e vai colocar esse abuso na primeira pessoa que encontra. Quem é? Marido ou mulher. Meu Deus, é o cúmulo. E eu, quando me casei, tão topinha, papapá, gatinha, papapá, tal. Depois começou a botar para fora o que estava dentro de Romélia, que era o ciúme. Porque o ciúme, no parâmetro de amor e de zelo, é top. Eu vou gostar do meu marido, não vou querer que aconteça as coisas com ele, não vou deixar que alguém chegue lá e fique beijando ele, não vou deixar não, eu vou repreender. Só que esses sentimentos que saía com ira, ele desencadeou outra doença chamada rejeição. Porque quando a pessoa tem um ciúme, a primeira coisa que ela faz é se rejeitar. Por que tem um ciúme? Porque tem a insegurança. Por que tem a insegurança? Porque eu acho que ele é bonito e que eu sou feia. Eu acho que ele é novo e eu sou velha. Eu acho isso, não é não? O diabo, quando ele coloca as doenças, ele já trabalha com carta marcada, meu irmão. Pode ser que você. Ele não trabalha deixando ponta.
O inferno não deixa a ponta. Ele trabalha com as cartas tudo marcadas. Por isso que nós estamos todo sábado aqui fazendo o quê? Aprendendo a desmascarar ele. Porque você vai perder seu casamento, você vai perder seu marido, você vai perder sua mulher para o diabo. Porque você vai arranjar outro, vai perder de novo. Você vai arranjar outro, você vai perder de novo. Porque o problema não está no divórcio, o problema está em você. Aí a pessoa diz assim, eu vou me embora. Eu dizia muito isso para a pessoa. Eu vou cair fora, eu vou me embora. Para onde? Achando que quando se muda, muda. Irmão, tem pessoas que se mudou e foi embora, no lugar de mudar, mudou para pior. Porque o problema está nela, obrigado, minha amada. O problema está nela, ela foi para outra jurisdição para ser mais massacrada pelo príncipe lá. Porque o problema continuou. Então desencadeia a rejeição. A rejeição, né, é algo que traz muita insegurança e leva a pessoa a uma carência emocional extrema. Uma pessoa rejeitada começou com ciúme. Uma pessoa rejeitada, ela está no poço da carência emocional. O marido chega e diz para o filho ou a mulher, qualquer um dos dois, não estou falando de guerra de ninguém. O filho chega e diz assim, ô filhinha, você está tão linda. Só acha ela linda, não me acha. Não me acha mais. Rejeitando. Aí ele pega o filho, ou chega a mãe dele. Por que você acha que os problemas do casamento hoje com as mães faz só? Graças a Deus eu